Buenas, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo de Andrade e no O Que É de hoje nós vamos falar sobre currículo. Bora lá? Bueno, minha gente, acredito que a galera que faz pedagogia vai adorar o vídeo de hoje porque vamos falar sobre o que é currículo, que eu sei que às vezes pode ser um debate meio complicadinho, uma coisa meio chatinha, ou quando a gente ingressa na graduação de licenciatura, por exemplo, a gente se depara com aquela coisa tipo, currículo. E muita gente fala, currículo, o que é currículo? Quem é que faz currículo? Currículo silenciado, currículo oculto, papapá, um monte de coisa assim. Então, brevemente, eu quero desmitificar algumas questões do currículo e deixar claro que falar sobre teoria do currículo é uma coisa muito extensa, então um vídeo só, obviamente, não dá conta dessa coisa. Mas vamos lá, o que é currículo, galera? Bom, do latim, não tem como falar de currículo sem iniciar falando de latim, né? Ah, tu vai falar do latim mesmo jeito que tu tava zoando? Não, eu tava falando sério. Do latim, currículo significa caminho, sentido, rota. Por que eu tô falando sobre latim? Porque às vezes ajuda em lembrar que currículo significa caminho, sentido e rota em latim para falar sobre currículo. Porque aí você pensa, currículo significa um caminho, né? Significa um sentido, uma via, um lugar para onde se vai. No campo da educação, isso vai fazer todo sentido, por quê? Para a educação, o currículo é a base do conteúdo a ser ensinado. Ou seja, ele é o caminho por onde os professores e professoras vão se guiar. Ele é o caminho que você vai trilhar para chegar até o conhecimento e a produção técnico-científica, né? Então, para você chegar lá, por exemplo, para você chegar a falar sobre Segunda Guerra Mundial, você vai precisar percorrer um caminho dentro do conteúdo do ensino de história para chegar nesse conteúdo específico. Então, existe um currículo, existe uma grade curricular, existe uma estrutura de conteúdos que está colocada para você alcançar o conhecimento técnico-científico. Dois exemplos basicões para você lembrar o que é currículo no campo da educação. O primeiro é os parâmetros curriculares nacionais. Os parâmetros curriculares nacionais foi uma política pública realizada lá no fim da década de 90, que permeou durante todo o fim da década de 90 e o início dos anos 2000, para mais o início dos anos 2000, na verdade, para ter uma base curricular no Brasil. Isso não significava que era um currículo pronto, esboçado, dado, finalizado. Não. Eram os parâmetros curriculares. Então ele dizia o que tinha que ser mais ou menos ensinado no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo ano. Né? Hoje, oitavo e nono ano, na época, primeiro, segundo, terceiro, quarta, quinta série, por exemplo. E o ensino médio. Então havia ali parâmetros curriculares que davam mais ou menos um esboço de currículo que as instituições podiam mexer e algumas ideias, né, temas transversais, de temas de interdisciplinaridade, coisa e tal. E hoje, a Base Nacional Comum Curricular, que aí é bem diferente dos parâmetros curriculares nacionais, e aqui entra um debate importante que a gente tem que fazer sobre o que é currículo. A BNCC, né, ela é o currículo brasileiro, ela é um currículo, ela não é como os parâmetros nacionais, não. Ela é algo que diz o que tem que ser ensinado, né? Ela dá uma certa liberdade para o que tem que ser ensinado? Dá, mas os conteúdos que estão colocados ali nela, eles são, em geral, obrigatórios. Né? Eles não são sugestões, eles não são coisas que podem ser modificadas. Porque a base foi criada para ser um currículo nacional, um caminho nacional que integrasse todas as escolas e que todas as pessoas no país aprendessem a mesma coisa. E aqui que eu entro no debate. É possível isso no currículo? É possível que todo mundo aprenda a mesma coisa? É possível que se ensine da mesma forma para todo mundo? Não. Tá? Esse é um debate importante que a gente tem que fazer sobre o currículo, porque é o seguinte, tá? O currículo, ele é parte fundamental do aparato escolar e da educação formal. Se ele é parte fundamental do aparato escolar, sendo a escola um aparelho ideológico do Estado, ou seja, um espaço em que há uma disputa de diretividade na educação, em que há uma disputa entre aquilo que está sendo ensinado, entre o conhecimento técnico-científico que o Estado quer dar prosseguimento, que o Estado quer dar reprodução, que os grupos dominantes querem dar reprodução, que os grandes conglomerados empresariais querem dar reprodução, como é que a gente pode falar sobre um único currículo? Sobre um currículo unificado? Sobre uma coisa que tem que ser ensinada? Salute. Sobre uma coisa que está dada, por exemplo, se existe uma disputa ali, tá? A gente não pode falar sobre isso porque o currículo, ele é político, essencialmente. Existe uma escolha daquilo que entrará no currículo. E agora vou dar um outro exemplo.
Eu fui professor de escola privada durante um período bastante curto da minha vida, né? E dentro de uma aula de história eu recebi, né, no currículo, um livro didático que abordava a história e a colonização do Brasil. Ou seja, a colonização do Brasil ela é feita por vários povos, mas tem 3 povos principais, que são os portugueses, né? Os povos africanos que vieram para cá roubados e os povos originários. Aí você tinha um livro falando sobre isso, uma grande unidade falando sobre os portugueses, sobre a arquitetura portuguesa, sobre quem os portugueses eram, toda a cultura que eles trouxeram para o Brasil, e uma única unidade falando sobre os povos africanos e os povos originários, dizendo que os povos africanos sabiam cultivar café e receitas de farinha e os povos originários dormiam em ocas. Tá vendo o que eu estou falando? Existe uma escolha de currículo, existe uma escolha feita por grupos, pessoas, fundações, o Estado inclusive, que demonstram um interesse pessoal sobre determinadas temáticas e o que tem que ser falado ali. Tá? É por isso que, por exemplo, no campo do currículo, o campo do currículo ele entra dentro das políticas públicas, porque ele é formado pelas políticas públicas que direcionam a educação para onde elas querem ir, que tem uma diretividade na educação, que tem um modelo de educação a ser colocado na sociedade para ser reproduzido. É por isso que há um tempo atrás se falava muito em currículo oculto. Hoje a gente utiliza o termo de currículo silenciado. O que é isso? Importante abordar sobre isso também um vídeo que fala o que é currículo. O que é currículo oculto? Talvez, se você fez licenciatura, você tenha escutado esse termo. Se você faz licenciatura, você escuta o termo de currículo silenciado. O currículo oculto é um currículo que não está colocado. O currículo visível, digamos assim, é aquele currículo que você pega nos documentos, nas políticas públicas, na BNCC, nos planos de ensino que são entregues pelas instituições. É aquele que está explícito, que você tem que ensinar, que você tem que cumprir. O currículo oculto não. O currículo oculto são todas as pequenas coisinhas que são fundamentadas pela ideologia dominante, por exemplo, que estão sendo colocadas dentro do currículo e que você ensina sem perceber. Então, é o modelo de vida, né? É a forma capitalista da reprodução das relações sociais, são os preconceitos velados, ou seja, você falar num livro, ter uma unidade inteira para os portugueses e uma única unidade para povos africanos e povos indígenas é um preconceito velado. Outra parte do currículo oculto é você esconder as relações de gênero que existem, por exemplo, e não falar de mulheres que tiveram participações importantes na ciência, como a descoberta do raio-x, a descoberta da divisão de átomo, a descoberta da geladeira, a descoberta e auxílio no caminho da chegada da Lua, a criação de sutiãs modernos, a criação de uma porrada de outras coisas que foram feitas por mulheres. Entende? Esse tipo de coisa que está colocado no currículo oculto e que, obviamente, as forças políticas não colocam num currículo padronizado, porque isso geraria um debate, um tensionamento que eles não querem que seja colocado, mas acaba entrando no currículo oculto. Hoje a gente fala de currículo silenciado porque o termo de currículo oculto ele não faz tanto sentido. Porque que você falar de currículo oculto, você tem que dizer, quem foi que escondeu o currículo? Né? Quem foi que ocultou esse currículo? Quem foi que guardou ele? Então a gente fala sobre currículo silenciado, porque na verdade esses temas eles não estão ocultos sobre um orvalho, sobre uma névoa, sobre uma coisa assim, embora eles sejam parte da ideologia dominante. Eles estão silenciados, eles estão resguardados ali quietinho. Bueno, gente, isso que é currículo, existe uma gama de teorias relativas ao currículo, teorias que são progressistas, teorias que são conservadoras, teorias identitárias relativas ao currículo, teorias sobre o currículo silenciado e sobre o currículo oculto, teorias sobre o currículo único, teorias sobre currículo de educação popular, teorias sobre curricularização ou não de ensino técnico-científico. Existem várias coisas e para isso eu deixo como sugestão para vocês agora o livro Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo do autor brasileiro Tomás Tadeu da Silva. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, esse foi o vídeo da semana. Se você curtiu, deixa o gostei aí embaixo, se inscreve no canal e se você quiser apoiar o canal e o meu trabalho nas redes sociais, você pode fazer um Pix a partir de R$1 para oleonardodeandrade@yahoo.com. Muito obrigado, uma lua, um queijo e um beijo.